E agora vamos falar de mercado financeiro, que hoje mudou o sinal, um clima bem mais positivo, o dólar em R$ 5,68, a queda é de quase 2%, Bolsa de Valores sobe 0,25%. Estamos em contato com o Luciano Rostanho, que é estrategista-chefe do Banco Mizuho. Luciano, boa tarde. Boa tarde. Bom, Luciano, o que está colaborando para esse bom humor do mercado, especialmente o dólar, que mudou mesmo o sinal. Nós tivemos o dólar cotado nesta semana na faixa dos 5,88. Sim, há um componente externo e um componente doméstico favorecendo esse fortalecimento do real frente ao dólar. No caso, lá fora, os dados de inflação nos Estados Unidos vieram um pouquinho melhores que o esperado, isso diminuiu a preocupação de um eventual sobreaquecimento da economia americana, que vinha puxando as taxas dos títulos americanos para cima e pressionando também as taxas aqui e fortalecendo o dólar, né? E no âmbito doméstico, o Congresso continua avançando na agenda de reformas. A Câmara está votando no segundo turno a reforma da PEC emergencial, necessária para, além de liberar recursos para um auxílio, nova rodada do auxílio emergencial, cria gatilhos para evitar que haja uma deterioração no médio prazo das contas públicas. Agora, Luciano, até que ponto se pode ver uma consistência nessa mudança de humor do mercado? É apenas devolução de um exagero que tivemos anteriormente? Porque tem condições políticas, tem pandemia, tem incertezas em relação à política de juros aqui, por exemplo. É verdade, o mercado tende a continuar bastante volátil, afinal a crise do coronavírus continua piorando no país, isso gera incerteza para os investidores, na medida que aumenta a pressão por mais gastos sociais para mitigar o impacto na população, né, da crise, e com isso gera as preocupações fiscais. E lá fora também há um movimento coordenado ali de alta de commodities com fortalecimento do dólar que gera preocupações com a inflação. Agora, e a questão do efeito Lula, que fez o mercado começar a semana muito pesado? Sim, a notícia realmente pegou o mercado de surpresa. O fato do ex-presidente Lula estar elegível gera uma preocupação com uma eleição muito polarizada no ano que vem. Então, o mercado, os investidores não gostam desse cenário porque gera incertezas, né? Gera um cenário binário para o preço dos ativos e, portanto, e também favorece populismo, né? Então, tudo isso acaba favorecendo aí mais volatilidade nos mercados financeiros domésticos. Então daí que viria essa expectativa de mais instabilidade aqui de mercado, de bolsa, de dólar. Sim, a gente tem visto no curto prazo uma melhora na questão das reformas, né, avanços na agenda de reformas, mas agora a gente tem um cenário aí de maior incerteza já encomendado para o ano que vem. Então, o ano que vem, ainda que haja a expectativa da economia ir melhorando a partir do segundo semestre do ano, quando se espera que a agenda de vacinações tenha evoluído de forma a conseguir permitir a reabertura da economia, o ano que vem realmente os investidores tendem a ficar cautelosos em relação ao país por conta dessa perspectiva de uma eleição bastante polarizada e o risco de populismo que ela traz. Agora, Luciano, o mercado já contava aí com um prazo muito curto para avanço das reformas, em função até do clima eleitoral do ano que vem, né? Sempre se dava como limite o final deste ano, e é um ano ainda que se briga com o controle da pandemia, que há muitas incertezas quanto ao ritmo de retomada do crescimento. Você acha que a possível entrada de Lula altera muito o que se espera do próximo ano? Para o próximo ano, sim. Este ano, eu acho que, como o mercado tem pressionado, e os empresários também, pressionado o governo e o Congresso para avançar com a agenda de reformas, eu acho que, de certa forma, cria-se até um incentivo para que haja avanços nesse fronte. Agora, para o ano que vem, de fato, com o Lula concorrendo nas eleições, isso vai dificultar
que se crie um candidato mais moderado que seja competitivo, né? E, portanto, a tendência é de haver essa polarização novamente entre a esquerda e a direita, o que não agrada aos investidores. Agora, Luciano, você confia no andamento melhor da economia brasileira ainda neste ano, com o controle da pandemia? Qual que é a percepção geral que o mercado tem hoje? O primeiro semestre do ano ainda vai ser bastante difícil, né? Depois de até uma recuperação surpreendente da economia no final do ano passado, né? Na verdade, no terceiro e quarto trimestres do ano passado, a tendência é da economia se estagnar, tanto no primeiro trimestre quanto no segundo, ou até apresentar uma ligeira contração. A partir do segundo semestre, a gente deve começar a ver a economia retomando a trajetória de recuperação, e isso em virtude da expectativa com a melhora da situação da crise de saúde que a gente está vivendo, que permita com que a economia volte a reabrir, né? E aí isso favoreceria a atividade do setor de serviços, consequentemente alavancando o crescimento econômico no segundo semestre do ano. Agora a gente vê que desde ontem tem essa questão de curto prazo, que é a aprovação da PEC emergencial, né? Que deu alguns sustos, a possibilidade de fatiamento, de mudanças, de alterações aí que pudessem comprometer o resultado fiscal esperado, mas parece que agora foi bem encaminhada, né? Foi bem encaminhada, e as atenções agora vão se voltar para a reforma administrativa, que parece que é o próximo passo que o governo e o Congresso querem dar. E você ainda confia nessa possibilidade dela avançar e talvez com algumas mudanças, porque se cobra muito de alterações em relação à proposta que foi apresentada pelo governo, no sentido de se produzir resultados mais no curto prazo, né? Luciano? Acho que perdemos contato com o Luciano Rostanha. Ele falava que a reforma administrativa deve ser a próxima agenda do governo. E só para registrar, enquanto estávamos falando, o dólar acentua a queda, agora recua 2,02%. A cotação de venda do comercial está em R$ 5,68. Como eu disse, um cenário bem diferente. A bolsa, que está com uma variação ainda bem modesta, sobe 0,18%, e Bovespa em 111 mil pontos.